Olá, meus amores! Animados para começar mais uma videoaula? Hoje vamos estudar sobre dezena e unidade, números, sucessor e antecessor. Começando pelas dezenas e unidades. Como já vimos em uma aula anterior, já estudamos dezena e unidade. Sabemos que essa barrinha aqui corresponde à dezena, porque ela contém 10 unidades, e os cubinhos soltos representam as unidades. Então, temos no caso aqui, na letrinha A, uma dezena e 5 unidades, que corresponde ao número 15. Na letrinha B, temos uma dezena e 3 unidades, que corresponde ao número 3. Na letrinha C, temos uma dezena e 6 unidades, que corresponde ao número 16. Na letrinha D, temos uma dezena e 8 unidades, que corresponde ao número 18. Na letrinha E, temos duas dezenas e 3 unidades, que corresponde ao número 23. Na letrinha F, temos duas dezenas e 6 unidades, que corresponde ao número 26. Na tabela dos números de 0 a 99, aqui eu começo os meus números do 0 e vou contando os números. Vocês aí em casa podem ir contando os números até chegar ao número 99. Também temos os números de 0 a 99, a escrita por extenso, né? Então, aqui eu tenho a escrita com os nomes com caixa alta e tenho com a letra cursiva. Então, é muito importante que vocês façam e treinam aí na casa de vocês a letra cursiva, né? Começando lá do 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8, o 9, o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, o 20. Quando eu chego na casinha do 20, é só eu ir repetindo novamente, né? Eu tenho 20. Quando eu for para o 21, eu vou escrever 20 e o número 1. Quando eu for para o número 22, eu vou escrever o 20 e o 2. Quando eu for para a casinha do 23, eu vou colocar o 20 e o 3. E assim sucessivamente, tá? Continuando, né? Até eu chegar ao 30. Daí depois eu vou o 31, vou escrever o 30 e o 1, o 30 e o 2, que corresponde ao 32. Daí eu vou para o 40, para a casinha do 50, o 60, o 70, o 80 e o 90. Com os números, vamos aprender sucessor e antecessor. O que é sucessor e antecessor? O antecessor de um número é aquele que vem antes dele. Qual seria o número que viria antes do 3? Né? Eu tenho o número 2 e o número 3. Então, o que viria antes do 3 seria o número 2. Aqui eu tenho o número 6. Qual seria o antecessor de 6? Seria o número 5. Né? Esse é o que vem antes. E o sucessor? Sucessor de um número é aquele que vem depois. Né? Então, eu tenho o número 3. Qual seria o número que vem depois do 3? É o número 4. Tem o número 6. Qual seria o número que vem depois do 6? Seria o número 7, tá? Então, o sucessor é o que vem depois. Vamos treinar aqui junto. Eu tenho o número 8. Qual seria o antecessor de 8? Seria o número 7. Qual seria o sucessor de 8? Seria o número 9. Temos o número 5. Qual seria o antecessor de 5? Seria o número 4. E qual seria o sucessor do 5? Seria o número 6, né? Então, o antecessor é o que vem antes e o sucessor o que vem depois. Para melhor aprender e fixar melhor, vamos resolver junto essas atividades aqui.
Aqui eu tenho a casinha da dezena e a casinha da unidade. Então, significa que eu vou ter duas dezenas, vou colocar aqui duas dezenas, e as unidades que eu tenho aqui. No caso, eu tenho 6. Então, eu tenho duas dezenas e 6 unidades. Aqui na outra, eu vou ter 3 dezenas na casinha das dezenas. E unidades eu não tenho nenhuma. Então, eu tenho 3 dezenas e 0 unidade. Na outra, eu vou ter uma dezena, e vou contar quantas unidades eu tenho. No caso, eu vou ter 9 unidades. Então, eu vou colocar uma dezena e 9 unidades. Aqui na casinha das dezenas, eu não tenho nada. Então, eu vou colocar 0, 0 dezena, eu não tenho nada. E vou colocar quantas unidades eu tenho, que no caso seria 4. Então, eu tenho 0 dezena e 4 unidades. E aqui, vamos continuar o exercício observando os modelos. Eu tenho o número 21. Eu coloco 20 somando mais 1. No caso, eu vou ter duas dezenas e uma unidade. Número 25, vou colocar o 20 mais 5, que no caso eu vou ter duas dezenas e 5 unidades. Na letrinha C, 28, vou colocar 20 mais 8, vai corresponder a duas dezenas e 8 unidades. Aqui eu tenho o número 23, vou colocar 20 mais 3. No caso, eu vou ter duas dezenas e 3 unidades. Aqui nós vamos treinar o sucessor e o antecessor. Aqui o antecessor, aqui embaixo o sucessor. Então, o antecessor sabemos que é o número que vem antes. Então, qual seria o número que vem antes do 30? Eu não sei, estou com dúvida, é só eu voltar na minha tabela que está no slides acima. Então, eu vou observar lá qual que é o número que vem antes do 30. Então, eu sei que o número que vem antes do 30 é o número 29. Vou colocar o número 29. Antes de 32, eu vou colocar o número que vem antes de 32, que é o número 31. Antes do 36, é o número 35. Antes do número 40, é o número 39. Então, 39 vem antes do 40. Aqui o sucessor. Sucessor é o que vem depois. Qual que é o número que vem depois do 29? Vou lá no 30, né? Porque depois do 29 é o número 30. 33, o que vem depois? 34. Depois do 37, 38. Depois do 38, o 39. Aqui na sequência, é só para vocês continuar a sequência dos números de acordo com essa flechinha. Então, não sabe? É só voltar lá na tabela dos números. Eu tenho 20, então vai ser o 21, 22, o 23, o 24, o 25, o 26, o 27, 28, 29, 30. Lembrando também que ontem, né, foi no dia 19 de abril, e o dia 19 de abril foi criada uma lei pelo presidente da época, Getúlio Vargas. Né? E esse dia ele tem como objetivo a reflexão sobre a cultura e a história dos povos indígenas, né? No qual o homem branco cada vez mais está destruindo os recursos naturais das comunidades indígenas. Então, esse dia serve como reflexão da pessoa indígena. Um abraço bem apertado e até a próxima aula.